Reis, capítulo 6. Nós vamos, nessa noite, conversar um pouco sobre batalha, sobre guerra, sobre situação de confronto, mas também sobre a ação maravilhosa e bendita de Deus na vida do seu povo. Esse louvor, ele tem um significado muito grande para mim. Eu não tenho como não me emocionar sempre que eu escuto esse louvor. Sempre. Sempre. E esse louvor, queridos, ele tem tudo a ver com a dimensão da nossa palavra de hoje. Porque no final você vai entender qual a razão de nós evitarmos conviver em conflito, né? Aceitar determinadas situações que os inimigos colocam as pessoas dentro de nós, determinadas situações em que a gente, sabe, abre espaço, na verdade, para que a intriga, a contenda, a confusão, a guerra se estabeleça na nossa vida. Eu quero que nessa noite, você que se chegou aqui hoje e que tem alguma coisa, tem ligação com um conflito na sua vida, você comece a trabalhar a você mesmo em primeiro lugar. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer desvirtuar os seus olhos, tirar os seus olhos da fonte da água viva, aleluia, para que você esmoreça, perca a sua alegria de viver, perca a sua saúde e se afaste de Deus. Amém? É um texto longo, eu vou ler. Amém? A partir do versículo 8, 2 Reis, capítulo 6. É um texto conhecido, é uma situação conhecida. Todos vocês com certeza já vivenciaram alguma pregação com esse texto e esse contexto. E a palavra de Deus diz assim: eu quero que você acompanhe, abra a sua Bíblia, tenha contato com ela. Se diz o encontro da Bíblia eletrônica. Né? Quando você estiver no metrô, talvez, no ônibus, aí sim. Quando você estiver em casa, use a sua Bíblia física. Tenha contato com a palavra. Amém? O texto diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, e que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai, e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-me saber, dizendo: eis que está em Dotã. Diga, Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que, aleluia,
Um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor deles. Glória a Deus. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abres a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a sua espada e com o seu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram as tropas de sírios na terra de Israel. Glória a Deus. Agora pegue sua Bíblia, vamos fazer sempre aquele. Não é um ritual, não faz parte da liturgia, mas uma coisa do seu amigo pastor. Levante sua Bíblia e diga: tem minhas mãos. Tem minhas mãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que é viva. Que é viva. Perfeita. E eficaz. A gente aqui não tem costume, né? Todos os pregadores aqui, né? A gente não tem costume de trazer uma temática, né? Uma exposição, uma pregação expositiva, né? Que é aquela pregação em que se lê o texto e vai pontuando todos os versículos do texto, tá? Mas porque esse texto era tão rico que aí Deus me deu essa oportunidade de Deus de trabalhar. Confesso a você que não é fácil, né? Não tem um costume. Os presbiterianos são muito eficientes nisso, gente. A gente geralmente coloca um tema, né? Se eu fosse colocar um tema para essa pregação, a gente teria 3 oportunidades, 3 possibilidades. Escrevi aqui: como alimentar a sua mente, seria um tipo. O outro seria os problemas de Eliseu. Quais foram os problemas de Eliseu? Né? Aquele grande exército e o seu ajudante, o moço. E o outro tema seria a miopia espiritual. Mas como a gente vai tratar, pautar, versículo por versículo, a gente começa a entender a questão da guerra. A guerra na Bíblia é um tema muito efusivo, principalmente, irmãos, no Velho Testamento. Muitas vezes a guerra aconteceu por uma atuação de Deus para que ela ocorresse, para tratar, principalmente, a sua nação escolhida. Mas aqui nós estamos diante de Israel, o povo de Deus, que aparentemente, pelo que o texto indica, ele não estava em guerra. Quem estava em guerra era o rei da Síria, Ben-Hadad. E aí, o texto é bem claro aqui no primeiro versículo, quando ele diz, olha só, e o rei da Síria fazia guerra a Israel.
Então, e aí quando a gente anda mais no texto, a gente vai ver que Israel estava diante da possibilidade de passar por uma emboscada. Algo que se prepara, né, nas guerras, nas contendas, nas lutas, né, para trazer o seu inimigo a uma queda por um vacilo, por um descuido. Mas eu quero dizer a você, que você sair de casa hoje, que você tem o privilégio de poder dizer: eu estou vivo, eu estou aqui, eu acordei, eu estou respirando. Mas eu quero dizer a você que há uma batalha espiritual contra a sua vida. Há hostes de guerra aí travando e tentando contra a tua vida. Talvez você, quando vinha para cá, meu irmão, você passou por algum momento de: eu não vou para essa igreja hoje, eu não vou para esse culto hoje. Talvez você, durante o dia, encontrou dificuldade de folhear a sua Bíblia, de olhar a sua Bíblia, a gente saiu daquela dinâmica da EBD no domingo, estamos na segunda, mas cadê você? E aí, a gente está diante aqui de uma armação, de uma intenção, de um atentado, de um intento, né? O texto diz: intentando acampamento para ampliar. É o desejo aqui da Síria: ampliar o seu território, ampliar as suas riquezas, ampliar o seu número de escravos. Porque sempre que uma nação se subjugava a outra, através de uma guerra, destruía a sua história, a sua cultura, ela ficava com tudo, irmãos. Ela pegava a riqueza, as mulheres, os animais, tudo. Destruiu os seus deuses, principalmente aqueles deuses, né, que eram imagens. Aqui nesse caso ele não tem condição de destruir o Deus de Israel. Diga amém. Amém. Porque o Deus de Israel, aleluia, estava vendo tudo que estava sendo preparado. E a gente verifica que como Deus cuida, né, da sua nação, Ele cuida da tua vida. Da mesma forma que Deus cuidou de Israel aqui, Ele está cuidando da tua situação. Ele está cuidando da guerra que tu estás travando. Eu não sei que natureza de guerra, não sei qual é o teu problema, Deus sabe. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu. Muitas vezes a gente despreza aqueles que Deus colocou na nossa vida. Às vezes a gente despreza por tantos motivos, por tantas situações. Eu não vejo fulano como meu pastor, eu não vejo fulano como meu profeta. Eu quero dizer a você, todos nós somos um profeta de Deus. Cada um de nós. Sabe como? Experimente viver um dia fazendo algo diferente, profetizando sobre a vida das pessoas que você não conhece, que você tem contato visual no metrô, no carro, no ônibus, que passa com você. Sentou perto de alguém, eu profetizo na tua vida prosperidade e saúde. Porque às vezes tem alguém que está do teu lado, doente. Às vezes tem alguém do teu lado, precisando de um reforço financeiro na vida. Muitas vezes a gente despreza os nossos profetas. Mas aqui, o profeta era Eliseu. E Eliseu teve 3 momentos nesse contexto em que ele orou. E qual era a época
papel do profeta, pastor? O profeta ele tem um papel importantíssimo, que é comunicar a palavra de Deus sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação. Mas o profeta também tem deveres, sabia? Falar apenas o que Deus lhe transmite. Olha o que diz Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conta um sonho que o que tem a minha palavra, fala a minha palavra, com fidelidade. Pois o que tem a palavra, aqui nesse caso é uma pergunta, pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Aqui quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim, se você tem um profeta, que ele é fidedigno na palavra, que ele transmite o que eu estou falando, não um profeta que mente para você, não um profeta que não traz uma palavra fidedigna, afaste-se. É justamente a palha e o trigo. Aqui nós estamos diante de Eliseu, que lá atrás, no mesmo capítulo, né, no capítulo anterior, ele cura Naamã, e aqui no capítulo 6, ele faz flutuar um objeto que tinha sido emprestado, é um milagre. Aí também ainda vem mais uma lembrança aqui para a gente, mais uma lição, né? Tem alguma coisa emprestada contigo? Devolve. Amém? Olha a preocupação aqui no tempo, ó. O martelo, o machado, na verdade, é o martelo do machado emprestado. Os moços do profeta estavam construindo um novo local de estudo, né? Era a formação dos profetas, e um deles vacila, e o machado cai no Rio Jordão, e se desespera, meu Deus, e agora? O profeta está lá, o homem que ora. Aqui ouve, meu jovem, meu profeta perdi o machado que tinha emprestado. Onde ele caiu? Ele vem, pega um gravete e joga, o machado flutua. A vida. Mas aqui era o início do processo de 22 milagres que este homem fez após a subida gloriosa de Elias. 22. Eliseu tem o seu primeiro envolvimento nesse contexto com a Síria. O homem de Deus se levanta para ajudar o rei de Israel. E quem era esse rei? Jorão. Vou dizer a você, ele foi o nono rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel, reinou em Samaria por 12 anos, foi sucessor de seu irmão Acasias no trono. Agora, igreja, tem uma coisa interessante desse rei. Por vários momentos, ele foi ajudado pelo profeta. Por vários momentos, ele alcançou vitórias nesse caminho, nessa dificuldade que existia naquela época. Não tinha nação que vivesse em paz, porque sempre tinha uma nação querendo subjugá-la. É diferente de hoje? Não é. Então, essa contínua rebelião, porque ele vivia, esse monarca, ele tinha testemunhado as boas obras de Deus através do profeta em seu favor, e ainda assim ele se mantinha no caminho da idolatria. Eu quero que você entenda o que é que você idolatra hoje. Começa a pensar. E essa contínua rebelião contra o Senhor finalmente causou a sua ruína. Mais na frente, ele perde tudo, porque ele vai perder, vai morrer, vai passar pelo processo. Então, a importância de termos a nossa casa, a igreja, um homem que ora, é imprescindível. Eu quero dizer aqui ao nosso diácono Wilker, que muitas vezes está aqui com uma ou duas pessoas aqui em oração, e ele não abre mão. Isso é importante. Sabe por quê? Porque lá, em algum lugar, vai ter alguém orando pelo movimento que está acontecendo aqui.
Se você não pode vir, mais ore de casa. Abençoe a toda terça-feira, assim que você iniciar o dia, lembre-se de suas orações. Senhor, abençoe o nosso diácono Milton. Amém. A nossa diaconisa Natália. Na dimensão do que eles vão levar para a igreja nesta noite. Não sabe a importância do homem que ora. E aí, o que é que acontece aqui, aleluia, no versículo aqui, em que ele diz assim, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. A importância do homem que ora. No versículo 11, que eu vou ler aqui, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Por que o rei da Síria ficou perturbado, gente? Porque o diabo, o inimigo, quando ele maquina o mal e não consegue o seu intento, ele se irrita. Quem é? Quem aqui não já passou por uma situação dessa? Eu tenho certeza que alguém aqui já possa ter maquinado alguma coisa contra alguém. E quando não aconteceu, você ficou irritado, preocupado. E a mesma coisa acontece aqui. O que ocorre com aquele que arma ciladas e seu intento não é alcançado, ele se turba, ele se enfurece, ele começa a acusar, buscar culpado. O que é que ele diz aqui no versículo 11? Ei, versículo 11 e 12. Versículo 11. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele nem confiava na sua equipe. Ele pensou por algum momento que alguém estava ali junto com ele, de repente informava lá para o povo de Israel, para o rei de Israel, o que ele estava tentando fazer. Porque o texto não fala, irmão, quantos dias eles ficaram lá, aguardando na emboscada. Não se fala. A gente não tem. Mas ele diz, tem um fofoqueiro no nosso meio. No versículo 12, aí aparece a pessoa de um menor. Ela é um menorzinho. Lá no meio do povo dele, lá do inimigo, que está olhando a tua vida. É lá no meio do arraial do inimigo que tem um deles olhando as tuas virtudes. Então, alguém, um servo, se levantou, um pequeno, alguém desprezível. Você que ora, que tem intimidade com Deus, preste bem atenção nisso. E é esse menor que esclarece ao rei Ben-Hadad a sua situação. Igreja, o profeta Eliseu tem o poder dado pelo Espírito Santo através da sua vida de entrar na câmara de dormir do rei. Sabe como? Você sabe? Vamos entender o que é uma câmara de dormir agora? Preste atenção. Pega essa. A câmara de dormir era o local que o rei descansava mesmo. Mas era um local também que o rei ele articulava todos os seus projetos de invasão, de destruição de uma nação, de um povo. Era um lugar onde todas as estratégias que o rei intentava, ele estrategicamente preparava. Ninguém poderia entrar naquele local. Era um local inviolável. A câmara de dormir de um rei é um local que ninguém entra, irmão. Mas diga assim, há alguém que entra. Não foi Eliseu, mas foi o Espírito de Deus. Naquele lugar que o homem pensa que está só, isso aí a gente tem que levar para a nossa vida, irmão. Na minha vida e na tua, há um local que a gente pensa que ali eu posso fazer qualquer coisa. Tira isso da cabeça. Não ande com esse pensamento, com essa visão. Não, nenhum local nós estamos isentos da presença marcante do nosso Espírito.
do Espírito de Deus, aliás. Nem o local. Então a mesma coisa aconteceu aqui. É um local que só Deus podia entrar. Só Deus pode estar e pode passar e passar para o seu profeta as orientações de como ele deveria agir. E aí vem o versículo 13, meu irmão, que diz: e ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu avise e mande trazer. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Cidade, uma cidade, um local. E aqui eu quero trazer para vocês essa cidade, esse local. O que hoje, e qual é hoje a sua Dotã? Aleluia. Geograficamente, querido, essa cidade ficava localizada numa região montanhosa de Efraim. Fazia parte também de Israel, era cerca de 18 quilômetros. De Dotã para Samaria. É como daqui, 18 quilômetros, me ajudem vocês que são bons de quilometragem. Então, daqui lá para o centro da cidade, 18 quilômetros. Cruz Cabugá. Pronto. Era essa distância. E aí vocês vão ver o quanto esse homem andou com esse povo, com esse exército, até chegar em Samaria. Daqui vocês vão entender. Mas Efraim era uma das 12 tribos de Israel e ficava no norte de Jerusalém, querido. Qual o papel histórico dessa cidade? Aí eu vou trazer algumas incursões aqui para que você entenda a importância de Dotã. Local onde Eliseu recebeu diversas revelações. Amém? Foi nesse local que Eliseu realizou milagres. Foi nesse local que Eliseu orou para que os olhos do céu fossem abertos espiritualmente, para ver o exército espiritual que estava protegendo Israel da ameaça da Síria. Dotã, querido, tem um significado espiritual. Se a gente for em Gênesis 37, onde temos a história de José do Egito, aleluia, bota aí, Bruno, os dois textos que eu pedi para você. E achou-se um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras isso? José tinha recebido do pai uma orientação de ir aos irmãos. Amém? José tinha contado aos irmãos um sonho. E aí os irmãos tomam a mesma atitude que o rei Ben-Hadad tomou, de criar uma situação para chegar a destruir, a tirar a vida do seu irmão. 16, e ele disse, procuro meus irmãos, disse-me, peço que onde eles apacentam, aleluia, olha lá, e disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouviu-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E foi ali que aconteceu aquele triste episódio dos irmãos matarem um animal, tirar as vestes, sujar com o sangue do animal e entregar ele aos midianitas. Uma cilada. Amém? Olha a importância dessa cidade. Aleluia. Então, eu quero dizer a você que nessa situação de José, essa é mais uma história de milagre, quando ele é vendido por seus irmãos, porque contou os seus sonhos. Quero dar mais uma dica a você nessa noite. Cuidado, meu irmão. Quando você tiver algum intento na sua cabeça, um sonho que Deus lhe deu, alguma visão que Deus lhe deu, sobre um projeto novo na sua vida, sobre uma possibilidade que você possa, mais adiante, fazer para prosperar, fecha a boca. Amém. Fala apenas com Deus. Não fala para qualquer um. Porque é muito fácil ouvir o inimigo. Ele não vai de jeito nenhum entrar no teu processo dos teus sonhos, do teu contato espiritual com Deus, mas quando tu profere os teus pensamentos, as coisas que Deus projeta para você, que você fala para outros, o inimigo escuta e começa a agir para que não aconteça aquilo que Deus projetou na tua vida. Versículo 14.
Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O nosso inimigo, querido, sempre é muito astuto e cerca a cidade à noite com um grande contingente de homens. Queridos, naquela época, homens, cavalos, né, carros, era uma condição em que algumas nações, alguns povos tinham e subjugavam o outro por terem essa condição de muitos carros de guerra, muitos cavalos e muitos homens. Mas aqui, no versículo 15, aqui começa a virada dessa história. Sabe por quê? Porque o moço do homem de Deus, ele se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? É aqui, aquele pequeno, mesmo pequeno, não o mesmo pequeno, mas a mesma condição de um pequeno, é mais ínfimo, de uma relação de duas grandes nações. O servo do rei que avisou ele, olha, foi Eliseu. É através de Eliseu que ele conhece o que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Esse outro homem aqui, esse outro pequeno aqui, ele começa a mudar a história desse contexto. O que é que ele diz? Ai, meu Senhor, o que faremos? Aí no versículo 16 o profeta confiante diz: não temas. Aleluia. Não temas, eu não sei que número é esse, não temas. Porque dizem que a Bíblia, né, tem 365 vezes escrito na Bíblia esse termo. Para cada dia que você acordar durante o ano, você tem o não temas. Mas aqui ele diz: não temas. Olha uma expressão maravilhosa de igreja. E olha ainda que Eliseu acrescenta um plus aí, ó. Imagina, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha aqui para você. Não temas. Olha, ei, moço, eu quero acrescentar mais alguma coisa, tá? Preste atenção, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que mais é o que está com você do que o que está com aquele ou aquela que está querendo destruir a tua paz, tirar a tua saúde, tirar os teus bens, destruir a tua vida, destruir o teu casamento. Amém. Amém? Então, aí a gente vai e direciona esse texto com Romanos 8:31, que diz o quê? Que diremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será por nós? Amém? Então, igreja, há uma segurança. Quero dizer para você nessa noite, para aqueles que se refugiam em Deus. O profeta, os 3 momentos nessa palavra deu nome. Então era um homem que tinha intimidade. Então há uma segurança para aqueles que têm intimidade com Deus. Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Você não sabe a dimensão desse salmo. Talvez você saiba já, talvez você já tenha passado por alguma situação em que você sentiu o livramento de Deus. E a gente entende aqui nesse salmo que os anjos bons, eles exercem atividades para atuar ao nosso favor. Primeiro, sabe qual é a primeira atividade dos anjos bons? Ele espera em Deus. Ele nos ajuda, ele nos direciona a esperar em Deus. Aleluia. Há um movimento celestial nas regiões celestiais, trabalhando ao meu e ao teu favor. Olha o que diz Ezequiel 10, aleluia, versículo 1, 4 e 8. Diz assim: depois olhei e eis no firmamento. Veja o movimento nas regiões celestiais. Vejam o trabalho
que Deus exerce com os seus anjos através no caso, a favor da minha vida e da tua. Depois olheis e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Versículo 4, então se levantou agora do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Movimentos celestiais ao nosso favor. Versículo 18, então saiu da glória do Senhor, saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. O que é que te põe medo hoje? O que é que te coloca diante das situações nas quais você possa estar hoje deprimido, triste, encabulado, e aí não dá brecha, não dá abertura para que Deus possa fluir na tua vida, meu irmão? A segunda, aleluia, condição que os anjos bons atuam sobre a nossa vida, meu irmão, é anunciar a lei de Deus, trazendo punição. É necessário que a gente entenda isso também. Há momentos em que Deus envia anjos para nos trazer uma condição de punição. Olha aqui o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, olha assim, mais atenção, mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Quantos de nós estamos em desobediência com as coisas de Deus? E aí fica difícil não esperar, ou aliás, fica difícil esperar coisas boas. Porque mesmo sabendo Deus, né, que seu intento é o melhor, é dar o melhor para nós, mas vai depender de nós agir conforme a abertura que Ele quer fazer para que as coisas cheguem até a nossa vida de forma contundente. A terceira condição que os anjos bons trabalham ao nosso favor é transmitir as mensagens de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 18, 19 diz: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aleluia. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que te assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Que alegria nova chegou para Zacarias? Hein? A chegada do seu filho, aquele que seria o precursor de Jesus. Mesmo na velhice, aí chega o anjo Gabriel trazendo essa mensagem a Zacarias. Então, é só estarmos, aleluia, entendendo que Deus, Ele coloca os anjos ministradores ao nosso favor, conforme Salmo 91, 11, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Seguindo agora para o versículo 17, a primeira oração de Eliseu, um homem que estava lá a orar, e aí ele diz: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que vejam. Isso acontece com cada um de nós quando estamos diante das dificuldades. Ficamos cegos. Ficamos cegos. Quantas vezes já aconteceu comigo, irmãos? Dentro da minha vida profissional, diante de algumas situações que às vezes fugiu ao nosso controle. A gente, várias vezes, eu e minha esposa, a gente ficou assim,
totalmente abatido. Mas a partir do momento que a gente começava a orar e Deus direciona uma solução, gente, era assim. Aleluia. Deus sempre mandava uma saída. E viver o que a gente sempre viveu nessa empresa, que a gente aí luta para manter viva pelas famílias que nelas estão há muito tempo. A gente muitas vezes passa por situações que nos deixam assim, travados. Mas vamos abrir os olhos, igreja. Vamos fazer aqui e ouvir o que o Eliseu, ele diz para mim e para você essa noite. Maior é o que está conosco. É muito maior do que a dificuldade que você está vivendo. Os exércitos angelicais, irmãos, estão ali o tempo todo. E estavam ali o tempo todo. Mas o moço não via o cuidado que Deus estava tendo com aquela nação. Aleluia. O exército ele não via porque os seus olhos estavam cegos ainda, mas ele ouviu a voz do seu profeta dizendo: acalma-te, acalma-te. E aí Deus abre os olhos dele, o Senhor, ele ouviu a voz do profeta, até que o Senhor permite o moço ver. Olha aí, 2 Reis 2,11, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Muitas vezes acontecem as coisas na nossa frente, e a gente nem entende como a coisa aconteceu. De repente a gente está numa situação onde a gente diz, poxa, eu não tenho saída. Mas aí veio a mão do Senhor, agiu sobremaneira, queridos, esse texto ele é muito rico. Esse texto ele é maravilhoso, ele traz essa dimensão para a nossa vida. Queridos, o mundo estava cheio, com as tropas do inimigo, eles podiam cercar a cidade, mas o próprio Eliseu tinha ao redor de si o exército do Senhor. Aleluia. Versículo 18 e 19 é o segundo momento da oração de Eliseu. E o texto vai dizer, aleluia, e como desceram a ele, quem desceu a ele? O exército do inimigo. Ele desceu a Eliseu, e Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere, peço que esta gente fique cega, né? Peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a da cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse, não é este o caminho, não é esta cidade, segue-me, e seguir-vos-ei, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. 18 quilômetros. Aí interessante que a gente pensa que essa grande multidão de soldados estavam fisicamente cegos. Não. Eles estavam espiritualmente cegos. Porque o texto vai dizer, eu vos guiarei ao homem que vocês estão procurando. Eles viam tudo, porém estavam como atordoados. O inimigo, querido, ele é muito fraco. Presta bem atenção. Diante da ação de Deus. O inimigo é muito fraco quando a gente consegue colocar o nosso coração em tranquilidade e em paz diante de Deus, diante de qualquer situação. O inimigo, ele se perde completamente, ele fica atordoado, vulnerável à sugestão e manipulação, e nesse caso aqui, eles ficam na mão do profeta, até chegar a Samaria. Queridos, os sírios estavam confusos, mas ao servo de Eliseu lhe foi dada a clareza perfeita,
visão perfeita para ver e entender a realidade e a ação poderosa de Deus a favor de Israel. Aleluia. Versículo 20 e 21. É o momento da terceira oração de Eliseu com efeito. O texto vai dizer: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-nos-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Aleluia. Tu, os que tornaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco, põe-nos diante do pão e água. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós estamos diante do nosso inimigo, e eu vivi isso, não que esse momento foi um momento de viver, de estar perto do inimigo, do inimigo declarado, não, mas foi um momento assim, de muita singularidade, sabe, Tony, Johnson, todos nós que estávamos ali naquele sábado, naquele sábado lá, aleluia, lá naquele momento, no nosso recreio, no nosso happy hour, porque muitas vezes a gente, sabe, guarda tantos rancores, a gente guarda situações, a gente fica matutando no nosso pensamento, e ali a gente passou uma manhã, uma tarde tão tranquila, tão em paz, que foi para mim assim uma lição, sabe? Uma lição de que você precisa buscar a sabedoria de Deus, de tirar do seu coração qualquer mágoa que possa destruir a sua paz. Amém. Sabe, porque Samaria, ela é um local assim muito especial. É um lugar especial dentro da narrativa bíblica. E Eliseu leva esses soldados até Samaria. E eu fiz aqui uma relação de 5 momentos e 5 situações em que a narrativa bíblica ela especifica a cidade de Samaria. A importância dessa cidade. Muitas vezes a gente tem que levar os nossos inimigos para Samaria. Muitas vezes a gente precisa preparar uma mesa e chamar os nossos inimigos para sentar conosco, a tomar um café, a comer um churrasco, como a gente fez, a tomar uma Coca-Cola bem gelada, como a gente fez. Olha só, a primeira narrativa que a Bíblia nos traz sobre Samaria é um território que fica ao norte de Jerusalém, cuja capital é Siquém. Neste lugar foi construído o primeiro altar do Senhor aos pés das montanhas gêmeas de Gerizim e Ebal. Presta atenção. Foi justamente nessa terra que Deus, em Gênesis 12, 6 e 7, indicou ser a terra que pertenceria a Abraão quando saísse de Ur dos Caldeus. Eu falei antes de Dotã. Fiz uma referência a Dotã. Agora estou fazendo uma referência a Samaria. Foi nesse lugar que Deus, em Deuteronômio 11, 29 e 30, fez Israel se voltar e se reunir para a leitura das maldições e bênçãos da aliança. Foi nesse lugar que mais tarde Deus levou Josué a conduzir o povo diretamente a este lugar para cumprir a ordem de Deus de renovar a aliança. Queridos, voltando ao versículo 23, a 23, quando o rei, ele pergunta ao seu senhor, né, que é como ele diz aqui, né, ferindo-os-ei, Senhor. E aí, aliás, aleluia, ele diz, não vamos ferir.
Vamos alimentá-los. Queridos, nós temos uma passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 45, que diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele. Aleluia! Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Glória a Deus. E Jesus tratando dos discípulos. Eu quero que você nesta noite saia daqui com esta lembrança no seu coração dessa palavra de 2 Reis, capítulo 6. A importância de primeiro a gente ouvir o profeta. A importância que, segundo, a gente entender a importância da oração e da comunhão com o Senhor, para que o Senhor libere, o Senhor nos conceda ações dos seus anjos bons, dos seus anjos ministradores ao nosso favor, diante das grandes dificuldades que cada um de nós possa estar passando hoje. Mas também, principalmente, entender que a lei de Talião, ao qual o próprio Jesus afirma aqui neste texto. Eita, Jesus. Será que é preciso a gente agir usando essa lei? Será que é preciso a gente... Será que não há um espaço no nosso coração, amigo, irmão que está aqui, da gente estabelecer com qualquer possibilidade, qualquer inimigo que esteja nos atormentando, nos perturbando, a gente encontrar um lugar de paz, onde a gente possa vivenciar este ensinamento de Cristo. Então, se você está aqui nesta noite, se você entrou aqui por estas portas hoje, com algum sentimento, ressentimento, mágoa com alguém, aleluia, não pense em revanche, não pense em destruí-lo de qualquer forma, não pense em trazer, aleluia, qualquer possibilidade que você surge das suas mãos, aleluia. Macule o seu caráter. Aleluia. Melhor deixar Deus trabalhar. Melhor deixar o Espírito de Deus nos orientar e nos levar. Aleluia. De Dotã a Samaria, porque lá em Samaria o próprio Jesus vai estar com uma mesa posta, esperando você e aquele que intentou contra você, para que ali vocês possam cear, para ali vocês puderem se confraternizar, se respeitar em primeiro lugar, e poder dizer: que bom ser teu amigo, Amém, Jesus. que bom ser teu amigo. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço
Deus, por esse texto rico de possibilidades de nós trabalharmos os problemas.